Hallo, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma vez com meu super convidado que vocês já estavam aguardando, João Eduardo Scanavini. E, como prometido, o tema de hoje é Kant, sim. E junto do tema Kant, me ajuda, João, antes de você dar um alô melhorzinho pro pessoal, quais são os temas que a gente vai pincelar hoje, além de um pouquinho de metafísica, de como a mente humana funciona. A gente vai falar de tempo, espaço, até para as estrelas a gente foi nessa nossa conversa, né? Hallo Leute, exatamente. Hoje a gente tem aqui uma tarefa um tanto quanto ousada, quer dizer, tentar simplificar Kant, que não merece ser simplificado, e tentar trazer também para a nossa discussão elementos da língua alemã que nos façam gostar ainda mais da escrita, do estilo kantiano. Exatamente, passando por toda essa maravilha de temas, fiquem conosco que a gente já volta. Ele voltou, pessoal, a pedido de tantas pessoas, com tantas mensagens lindas, depois da nossa primeira conversa sobre Schopenhauer. E, na verdade, ele nem estava sabendo, mas já faz mais de 8 minutos que eu estou gravando todas as conversas que a gente estava tendo antes. A gente já deu uma filosofada aqui juntos, porque hoje a gente vai tratar de um grande dinossauro da filosofia aí, não porque ele é tão antigo assim como os dinossauros, mas porque ele é enorme, um filósofo enorme. Então temos dois dinossauros. O João, um filósofo enorme, um coração gigante de estar aqui, domingo quase 6 da tarde aí, tirando um tempinho pra gente. João Eduardo, tudo bem com você? Nossa, Índia, tudo muito bem. Eu fico muito feliz com essas palavras. Eu acho que ser chamado de dinossauro é uma coisa também um pouco divertida, né? Vamos ver até que ponto eu também não sou uma pessoa jurássica nessa discussão. Pretendo trazer algumas coisas mais modernas para a gente pensar o Kant do século XVIII, né? E queria, de verdade, assim, de coração, agradecer por mais essa oportunidade, dar os parabéns que eu sempre reitero, né, para o canal, e dizer que eu estou curtindo muito ver essa ascensão do Deutsch, com Deutschland, com agora as lives, com as novas oportunidades aí de interação. Eu sou mais um espectador ativo e atento. Ah, que bom. Mas olha, eu falei dinossauro não pela parte cronológica, por ser antigo, mas pela grandeza aí. Você tanto conhecimento como coração, também com vontade de passar o seu conhecimento para as outras pessoas, né? Aí sim, um grande dinossauro. Não, muito obrigado. Elogio aceito. Super feliz com as palavras. Que Eu bom. tava brincando mesmo. Então, e vamos começar hoje com, e aí, ele é um dinossauro da filosofia? Ele é grande, assim como um tiranossauro rex? Nossa, o Kant é um T-Rex da história da filosofia, né? Ele é dono de um sistema que hoje não se vê mais, obviamente, por conta da própria evolução do conhecimento filosófico, né? Hoje nós não temos filósofos profissionais construindo sistemas da dimensão de um sistema kantiano, né? Até porque grande parte dos problemas investigados pelos filósofos na época dele foram ganhando especificações variadíssimas e muitas vezes foram definitivamente, digamos assim, deslocados para os campos científicos, né? Agora, em termos de fôlego, de criatividade, de contribuições, de movimento à história da filosofia, Kant é único, né? E extremamente interessante, instigante, muito inspirador, polêmico e merece a nossa atenção, sempre merecerá. Pois é, você sabe que quando eu ouço falar sobre Kant e toda vez que ele é citado, eu fico com um pouco de medo. Para quem está começando, né, a ver esse vídeo agora, sabe que a gente não vai só tratar de Kant, né, da parte filosófica, mas também a gente vai tentar colocar várias palavras em alemão, porque vocês que estão aprendendo alemão também têm um ganho aí de vocabulário, de expansão do pensamento, de expansão até do entendimento de várias palavras e conceitos, que eu acho que é a coisa mais legal, né,
que a gente pode trazer junto com o tema, unir aí filosofia com aprendizado de alemão. Mas vamos lá, eu tenho um certo medo, né? E já ouvi dizer que Kant é difícil, que ele tem uma digestão difícil, mas também já ouvi dizer que não são todos os trabalhos dele que são assim, que ele tem alguns trabalhos, né? Por exemplo, aquele que ele analisa a Gênese, que podem ser muito divertidos, né? Muito bem-humorados, mas como então, e aí? A gente deve ler Kant? Você nos encorajaria? Com certeza encorajaria. Eu diria que, antes de tudo, essa ideia que você lança para a nossa conversa é realmente uma coisa que me parece muito bacana para os alunos de alemão, né, que têm um interesse em filosofia. Quer dizer, o que nós dois faremos hoje? Uma aula acadêmica sisuda e profunda sobre o Kant? Não, né? Fofocas a respeito da vida dele? Eu até tenho muitas interessantes para a gente começar, mas também não é o assunto, obviamente, central, até porque a gente tem uma riqueza que deve ocupar muito mais o nosso tempo por uma questão de escolha bem feita, né? Mas o que eu acho que a gente pode hoje fazer, Ingrid, é uma conversa muito gostosa que traga citações, sim, em alemão. Então, citaremos o Kant em alemão, com certeza, e sempre pensando em trazer alguns elementos do idioma alemão cruzados com alguns dos mais importantes assuntos dessa grande obra que ele deixou para nós. Então, quer dizer, não é o nosso norte hoje esgotar, né, todos os temas que sejam, né, do Kant, mas pegar, eu diria, a gente pode dividir o nosso encontro em 3 partes. Né? Eu chamaria a primeira de Kant e o Iluminismo, né? Kant und die Aufklärung. A segunda, Kant und die Vernunft, Kant e a razão. E a terceira, Kant und die Ethik, a ética kantiana mesmo, que em si já daria também um vídeo de longo fôlego, né, para nós. Eu sempre diria que daria também para a gente fazer um bom filme a respeito de curiosidades biográficas do Kant, né? Ele é uma pessoa que tem uma série de questões na sua vida pessoal, pelo que a gente conhece, né, por meio dos biógrafos, que são muito interessantes. Então, não sei se você conhece coisas do tipo, disse que ele era extremamente sistemático, então ia para a cama todos os dias às 22 horas, levantava-se todos os dias às 5 da manhã, à tarde ele dava um passeio para exercitar-se na praça da cidade de Königsberg, que é a cidade onde ele nasceu, cresceu, se projetou e faleceu. Quer dizer, ele produziu um mundo de filosofia sem sair da sua cidade natal, praticamente. Isso é muito curioso. A gente tem muitos filósofos, como René Descartes, que viajaram por boa parte da Europa, né? Kant é aquele sujeito extremamente sistemático, reservado, pelo que a gente conhece da biografia dele, muito, muito coerente, sempre com o desejo de ser alguém muito justo, né? E que tem, aí, por exemplo, dizem que era mais fácil acertar o relógio, né? Com a voltinha. O próprio Kant do que pelo relógio da Catedral de Königsberg, de tão pontual que ele é. Né? Então, quer dizer, a gente tem aí uma série de curiosidades biográficas que poderiam ser muito divertidas, né? E que eu acho que fazem com que a gente perceba que, antes de tudo, havia, penso eu, um ser humano com intenções inspiradoras, né? A filosofia dele, ela é uma filosofia, vejo assim, pelo menos, como muito inspiradora. E você sabe que é legal? Você falou isso dele ter nascido, crescido e morrido na mesma cidade. E aí, a mente dele foi uma explosão, né, de coisas, de pensamentos sobre a humanidade, sobre como o ser humano pensa e tudo mais. E eu lembrei de até um ponto que ele analisa em Newton, que é como Newton chegou a conclusões que ele chegou só pela mente. Só sentado dentro de casa, porque ele não foi lá e deitou embaixo da árvore e caiu a maçã na cabeça dele para pensar, né, ou várias outras leis da física. Tudo aquela complexidade de Newton já aconteceu na mente dele. E Kant pensa isso e começa, a gente talvez, né, vá margear para essas bandas, porque a gente pode ir para tantas bandas com Kant, mas e ele falou, tudo isso apareceu dentro de uma mente. Olha a mente humana, que maravilha. E ele, a mesma coisa. Toda essa explosão
dentro de uma cidadezinha aqui na Alemanha, até que uma cidadezinha inexpressiva, né? Mas esse mundo inteiro do pensamento aí nasceu, viveu e morreu num pontinho. E muito interessante que hoje ela pertence, Ingrid, eu confesso que eu nem sabia exatamente as fronteiras, com qual, né, quais fronteiras são feitas até hoje por Kaliningrado, que é onde era Königsberg, que foi até 1700, se não me engano, a capital do Império Alemão da Prússia Oriental, quer dizer, um centro de cultura relativamente efervescente, mas que hoje é uma unidade federativa russa que não está dentro do território do Estado russo, mas sim faz fronteiras com a Polônia e com a Lituânia, né? E que teve aí uma série de transformações pós-guerras, né? Após os dois grandes conflitos europeus, e que hoje, quer dizer, não tem mais nada perto do que a gente possa vir a imaginar em termos do que foi, né, a Königsberg na época do Kant, né? Mas eu acho que essa história de você dizer, de você trazer a questão do fascínio dele pela mente, eu acho que já nos traz a primeira discussão para a nossa, digamos assim, Teil 1, né? Vamos lá. Na nossa conversação, no nosso Gespräch. Kant und die Aufklärung, quer dizer, a palavra Vernunft, a palavra razão em português, é aquilo que tem que ser visto como carro-chefe de todo o sistema kantiano, né? Ele foi, e de fato isso é consenso, um expositor extremamente significativo daquilo que a gente poderia chamar de iluminismo alemão, né? E o iluminismo, pensado em alemão, ele é pensado pelo substantivo Aufklärung, que já nos traz a própria ideia de esclarecimento. Em Portugal existem muitos livros, né, portugueses sobre o iluminismo que trabalham justamente com a ideia de esclarecimento, o esclarecimento do século XVIII, né, que seria o iluminismo do século XVIII. A gente tem dentro desse termo já uma discussão super bacana para quem estuda alemão. Quer dizer, trata-se de um substantivo alinhado ao verbo aufklären, né, que é muito diferente do verbo erklären. Em português a gente tem também, né, essa diferenciação, quer dizer, o erklären pensado como explicar e o aufklären pensado como o esclarecer, né, como o abrir, o trazer luz, trazer claridade. Faz o movimento da mão, que você fez 3 vezes, mas que é tão bonito, porque ele fala auf, auf, e gente, é por isso que o aufmachen é abrir, né, porque colocaram lá, tchá, eu falo sempre, aquela janela que fechou, que a gente abre de baixo para cima, e a gente faz como para abrir, abrimos a janela. E o aufklärung é isso, a mente vai, né, vai para cima, abre, expande. E essa ideia é mais interessante ainda no alemão, eu fui descobrir. Eu tenho a minha colinha aqui, viu, gente, com algumas frases, algumas coisas que eu trouxe. Eu posso desde dizer, por exemplo, ich muss meinen Irrtum aufklären, eu tenho que esclarecer esse meu erro, esse meu engano, né? Eu posso pedir esclarecimentos, können Sie mich darüber aufklären? Ou então, olha isso, Ingrid, com certeza você deve conhecer, ele tem a sua versão reflexiva, que pode servir até para uma frase do tipo, como que eu achei? Der Himmel hat sich nach dem Gewitter wieder aufgeklärt. Quer dizer, clareou depois da tempestade, o céu ficou claro. Se iluminou. Oi? Se iluminou, né? Essa ideia de luz, ela é muito forte dentro da história da filosofia, desde a alegoria da caverna de Platão, né? Então, se eu tenho essa ideia da luz que liberta das trevas e do conhecimento racional, que é inspirador, que é libertador, na história da filosofia, em Kant eu tenho uma apropriação dessa metáfora de maneira extremamente enérgica, né? É muito, muito forte mesmo. Não, fisicamente, se a gente for parar para falar da luz, é outra viagem, porque aqui, exatamente, se coloque num quarto completamente escuro, como ficamos perdidos? É vir um raiozinho mínimo de luz e a diferença já se inicia. Então essa coisa do iluminismo, né, da luz na nossa mente, como a gente está precisando de luz nas mentes atualmente, hein? E a gente também acho que vai trilhar que Kant está bem, como que vamos tentar também trazer como que ele pode ser atual. Sim, com certeza. Né? Nesse sentido, eu até começaria trazendo, digamos assim, aquilo que a gente poderia chamar de princípio estruturador
do iluminismo europeu do século XVIII, que é considerado século das luzes, né? A gente sabe que o iluminismo, nas suas versões mais variadas, na França nós temos muitos expositores, né? O iluminismo reuniu uma série de projetos políticos, filosóficos, muito distintos, muito específicos, em muitos contextos até conflitantes, né? É super conhecido o conflito entre Rousseau e Voltaire, por exemplo, no que diz respeito àquilo que seria a natureza humana, mas ainda assim há uma raiz, né, fundamental dentre todos os iluministas, que seria basicamente a ideia defendida por Kant, que vai dizer que vai postular, né, que vai defender a razão como o instrumento libertador da humanidade e promotor do progresso social. Então, a razão nos liberta das trevas da ignorância. A razão é o elemento para que o dia de amanhã, na nossa humanidade, seja melhor do que o dia de hoje, né? Isso em Kant é muito, muito forte. Esse princípio é muito, muito básico. Eu vou pôr um freiozinho só para a gente falar de uma coisa que é muito importante, que às vezes é a dificuldade de entender a palavra razão. Porque em português a gente fala assim, ele está com a razão. Parece que ele está certo, né? Você tem razão. A gente esquece que muitas vezes a razão, né, você me corrija se eu estiver errada, é isso, esse equilíbrio entre analisar as coisas e se guiar para aquilo que é ponderado, que vem do raciocínio, de parar para pensar nas coisas. Que quem sabe inglês vai se conectar muito mais com o termo reasonable, que é aquele que se usa da razão para se guiar, mas não de você estar certo. Ele tem razão. Então, às vezes, como a gente tem essas expressões em português, muitas vezes as pessoas vão para a interpretação errada do que é razão. Aqui ninguém quer que está certo, não é, né? É simplesmente analisar com rácio e deixar tudo aquilo que foi, né, da Idade Média, porque esse é o grande passo, né, dessa divisão da Idade Média, onde, né, nem se sabia nada, que o sangue corre, né, as coisas eram totalmente dedutivas por achismos, com preconceitos, né, caça às bruxas, porque você tem uma pinta, ou seja, a ignorância na sua mais profunda forma. Então vem o rácio. Então só quis fazer esse break, porque eu acho importante a gente fazer essa separação às vezes de um caminho errado para essa interpretação. Sim, eu acho que a grande questão aparece na própria língua alemã, né? Eu posso dizer da hast du recht, no sentido de você estar certo, né? Enquanto aqui, em Kant, a gente está falando do Vernunft, né? Da Vernunft mesmo. Então, die Vernunft, o substantivo feminino, que vai ser o quê? A via de acesso à verdade absoluta. Kant é um grande, digamos, caçador, né, de verdades racionais, né? Ele quer descobrir, ele quer fundar uma série de certezas para que a gente pudesse efetivamente viver melhor, né? E é muito interessante essa discussão no que diz respeito a quão ignorante foi a Idade Média. A gente poderia até, eu não sou também um especialista, né, no período medieval, mas nos meus tempos de faculdade eu até tive, Ingrid, a chance de ver o quanto também se criou nesse período e o quanto também esse espírito investigativo da humanidade já existia também. Agora, por forças outras, né, houve aí um massacre extremamente violento dessa, digamos, explosão da afirmação da liberdade racional, que é o que o Kant, por exemplo, quer trazer num ensaio que eu selecionei para a gente começar a nossa conversa aqui, que no Brasil é muito conhecido. Ele já foi até, por exemplo, tema de uma redação num dos anos na FUVEST, né, para a entrada, para o ingresso na USP. É um ensaio, você falava de um Kant mais acessível, né? No início, na abertura desse ensaio, a gente tem um dos trechos talvez mais recorrentes do Kant e mais acessíveis para qualquer um e mais, digamos assim, interessantes para a gente dar o nosso pontapé inicial. Trata-se de um ensaio publicado em 1784, deixa eu confirmar aqui exatamente, Was ist die Aufklärung? Né? Então, o que é o esclarecimento? O que é o iluminismo? Né? E aí o Kant vai dizer, posso citar, Ingrid? Por favor. Vamos lá? Vamos. Ele diz, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstbeschuldeten Unmündigkeit.
Und Mündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Ou seja, o iluminismo é a saída do ser humano de um estágio que a gente poderia, a tradução para o português é de um estágio de menor idade, de minoridade, né? E essa minoridade seria o quê? Seria a incapacidade de se pensar por si mesmo, né? Então, esse Aufklärung é um convite para uma libertação rumo ao pensamento autônomo. Meu Deus, isso é extremamente atual, né? Completamente atual. Porque essa frase é impactante, né? A liberdade do pensamento, que é coisa mais de pensar por conta própria, né? Não, isso tem tudo a ver com tantos projetos que o próprio iluminismo acabou, né, ensejando na Europa em termos de fundação de universidades e de, digamos assim, promoção mesmo de um conhecimento mais laico, né? Embora fosse muito difícil você negar Deus de uma forma aberta. Kant, inclusive, teve problemas em relação a esses temas. Ele não é um filósofo ateu, mas também é um filósofo que sustenta a impossibilidade de provarmos a existência de Deus e também de provarmos a inexistência de Deus. A gente vai chegar nisso. Eu queria só mostrar mais algumas aqui desse mesmo ensaio. Eu trouxe mais 3 trechinhos pequenos em que ele nos encoraja e nos quer dar uns, digamos assim, tapas na cara, né? Ele vai dizer, por exemplo, ó, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ist also, sagt er, der Wahlspruch der Aufklärung. Ou seja, tenha coragem de usar o seu próprio entendimento, a sua própria razão é um dos lemas, né, do iluminismo. Por quê? Por que ele quer nos encorajar? Porque ele vai nos chamar de preguiçosos, cômodos, confortáveis, covardes. Olha o que ele vai dizer. Faulheit, veja que pesado, em alemão fica mais bonito ainda. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleiben. Ou seja, a preguiça e a covardia são a origem, digamos assim, desse estágio estacionário, né, da humanidade. E aí, só para fechar, ele diz, eu acho tão forte isso, es ist so bequem, unmündig zu sein. É tão confortável ser menor. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Se eu tenho um médico que receita a minha dieta, se eu tenho um livro que me mostra o caminho a ser seguido, se eu tenho um guia espiritual que me diz, João, vá por aqui, é muito fácil, né? Eu vou ficar muito bem, digamos, sentado no meu próprio sofá. Na minha zona de conforto, né? Exatamente. Então, essa filosofia iluminista dele, eu acho que nesse ensaio tão bonito e tão mais complexo do que essas próprias citações, né, que eu trouxe, já é um chamariz. Um pontapé, um pé na bunda. Uma provocação, né? Levantem. Se libertar aí por meio da razão. Esse seria o nosso Teil 1, concluído já. E você sabe que ele não chama para um levante, porque um Aufstand, né? Esse levante da gente parar e sair da zona de conforto pode ser de forma física, mas ele chama para esse levante, para essa nova empolgação, de forma mental. Pensem por conta própria. E enquanto você ia falando, eu estava lembrando de vários, vou falar guias espirituais, mas eles mesmos não se chamariam de guias espirituais, até porque eles falam, nós não queremos ser mentor de ninguém, nós trazemos aqui percepções, mas nós convidamos a todos para pensarem por conta própria, que foi Krishnamurti, que é Eckhart Tolle, são várias pessoas que exatamente não querem dogmatismo, querem exatamente essa coisa de nós não queremos guiar ninguém em nenhum lugar, pensem por conta própria. Né? E isso é muito legal, e isso é fundamental para o crescimento humano, para isso que você falou, sair desse estágio infantil, sair desse estágio... Nossa, você sabe que agora sendo mãe, eu observo muito o crescimento da Aline, a imitação dela, o desenvolvimento dela através da imitação, só que eu sei que um dia isso vai acabar. Por quê? E eu espero que acabe, porque ela vai querer pensar por conta própria. Ela vai querer dar os pulos mentais dela, que não são mais que mamãe e papai falou. Agora é a Lia.
Então é isso que você falou, é essa maturidade que a gente tem que ter, só que ela dá trabalho, né? Sim. Eu acho que esse é um dos pontos. Quer dizer, muitas vezes, a gente vai chegar lá no final a essa discussão também, muitas vezes ele volta a esse ponto, quer dizer, o conforto, né, o comodismo, ele é irmão da ignorância. E a gente não pode, nesse sentido, se deixar levar pelos caminhos mais fáceis, porque o esforço racional que qualquer tarefa, né, intelectual requer, não é dos menores. Agora, o que eu acho muito bonito é o seguinte: se ele ficasse só, digamos, nessa defesa meio abstrata, né, da razão, já seria uma coisa interessante, já seria uma coisa atual. Mas o que eu proponho que a gente pense agora é esse mergulho que ele faz para tentar entender o que é a razão humana. Né? Quer dizer, o que ele nos propõe, o que eu proponho sintetizar agora, é entender para onde vai essa ideia de, ok, was ist die Vernunft? Né? Vamos lá. Quer dizer, como eu posso descrevê-la? Nesse sentido, a gente vai percorrer aqui dois caminhos, isso porque ele percorreu, dois caminhos maravilhosos, dois campos maravilhosos da filosofia, pensada como área do conhecimento, e que não sei se todos os alunos conhecem, se todos eles têm familiaridade. Vamos lá? Quais são eles? O primeiro, em alemão, die Metaphysik, né? A metafísica, que é muitas vezes associada, por quem não conhece de cara, com a própria física. Será que a metafísica é um tipo de física? Há muitos aqueles que falam, não, peraí, a metafísica é o que está além da física. De fato. Imagine o seguinte, Ingrid, você está numa aula de física no ensino médio, aulas essas que nós tivemos, estudando cinemática, movimento de imóveis. Aí você tem que calcular uma velocidade média de um carro que correu 100 km em uma hora. Vamos fazer um problema bem simples aqui. Tá, a velocidade média dele foi de 100 km por hora. Você teria ideia de como olhar para esse exercício de física? Alguma intuição te vem à cabeça se eu te disser, você olha agora para esse exercício de física e faz para ele uma pergunta metafísica? Sairia alguma coisa? Olha, eu acho que não, porque eu acho que nós não estamos estimulados aí a sempre dar uma pincelada da metafísica na nossa vida. Talvez isso fosse muito maravilhoso se a gente tivesse esse hábito, né? Mas o que você perguntaria? Eu costumo brincar, inclusive, com os meus alunos, que se num determinado momento, numa aula de física, um aluno levantar a mão e disser para o professor, eu não entendi muito bem esse exercício. É bem provável que o professor de física diga, por que não? Você quer que eu repita algum dado? Se não conseguir me ouvir. Né? E aí, de repente, esse aluno olha fixamente para o professor e diz, não, professor, a minha pergunta é, será que esse imóvel é real? Professor, será que você é real? Será que nós aqui estamos naquilo que a gente poderia chamar de realidade absoluta ou não? É bem provável que, se essas perguntas forem feitas, esse professor reage dizendo, olha, essa é uma aula de física, não é uma aula de metafísica. Né? A metafísica é uma área da filosofia fascinante e que muitos não sabem, frequenta o nosso dia a dia por meio de filmes, de livros, de séries. Eu poderia dizer de uma forma mais acadêmica que ela é o estudo do ser enquanto ser. Para uma conversa um pouco mais geral aqui, eu poderia dizer que a metafísica se preocupa com o real, com o que é o real, com possibilidades de se chegar a alguma comprovação de que, digamos, esse nosso mundo ao nosso redor é, de fato, digamos, uma camada definitiva de existência. E aí, com certeza, você conhece, muitos daqui dos que estão nos vendo, já viram vários filmes metafísicos que flertam com essa discussão sobre o que é o real. O Matrix, né, o Matrix, quando o Cypher, para quem lembra do filme, está dentro da Matrix, pega um pedaço de picanha e diz acho que pro agente Smith, né? Ele diz, eu sei que esse bife não existe. Eu sei que quando eu colocá-lo na minha boca, é a Matrix que vai dizer que ele é suculento e saboroso. Mas quer saber? Aí ele põe o bife na boca e diz, como é bom não saber das coisas. A gente tem a série alemã Dark, né? Super atual, flertando com essas possibilidades de haver camadas de uma realidade, temporalidades sobrepostas, efeito borboleta.
que é um filme meio sensacionalista, mas que eu adoro, né? Um famoso chamado A Origem, Inception, eu acho que vocês Adoro. conhecem também. Quer dizer, são todas produções que flertam com a seguinte ideia: o que é exatamente a realidade, como pensá-la, e os filósofos se ocupam disso há muitos séculos, né? A metafísica ela é assim uma das áreas, digamos, top 1, né, da filosofia. E o Kant se aventura, né, de uma forma muito original aos campos da metafísica, né, às discussões da metafísica. Sim, eu estava vendo um vídeo que você me indicou antes, né, para, enfim, dar uma pincelada aí, para brotarem as inspirações. Vou até deixar aqui no link para o pessoal. É um alemão, é um filosofês, ainda voltado para Kant, então não vai ser fácil, mas o que vocês puderem entender, tenho certeza que vai ajudar. E aí é um grande especialista, um dos maiores especialistas no mundo em Kant. E a menina fala exatamente, cita o Matrix, né? O Matrix, e ela fala da cena que ele corta o dedo e fala assim, então quer dizer que o sangue não existe? Né? Porque era uma ilusão de ótica, ou quer dizer que... e aí? E ele fala, não, o Kant não veio para falar que a realidade não existe. Mas para tentar entender como que nós interpretamos e construímos a realidade que a gente constrói, né? Isso é muito mágico porque, por exemplo, eu vejo, para nós tudo está dado, tudo é óbvio, tudo está entendido. Para nós que não nos lembramos dos nossos primeiros dias como seres humanos, nosso primeiro ano, segundo ano, né? Tem gente que tem lembranças aí de 2 anos de idade. Eu não, minhas lembranças são acho que depois. Mas enfim, mas hoje eu vejo as possibilidades que a Lia brinca, por exemplo, com objetos. Então ela tenta pôr a tampa em alguma coisa, mas essa coisa já com a boca para baixo. Ela ainda não percebeu que para ela pôr a tampa, ela tem que subir, e aí a tampa encaixa. Então, ela está testando possibilidades de mundo que para nós, você fala assim, não, mas o que ela está fazendo aí? É óbvio que a tampa... As coisas são óbvias. Mas ela está testando tudo. E esse testar tudo é aprender a ver o mundo no seu funcionamento, que acho que Kant vai tentar ver isso. Como que nós chegamos às nossas percepções, a tudo que para nós é tão óbvio, como que elas se formaram há milhões de anos, 1000 anos, né? E ela tá numa fase disso, que de testar que tá, entre, sai, sobe e desce, tá numa coisa muito da física ainda, mas ainda que permeia uma metafísica, porque para ela nada é impossível, tudo é possível ainda, né? Esse relato seu, Ingrid, da Lia, eu vou pedir licença para, inclusive, falar da Lia várias vezes aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente vai discutir. E eu confesso, na minha experiência pessoal de leitor de Kant, né, eu passei a ver as crianças de uma outra forma, após entender o que ele quer trazer em termos de contribuição para aquilo que é a razão. A gente vai chegar exatamente nisso. E, além disso, quer dizer, por isso que eu falo que eu gosto muito dessas réplicas suas, porque, além de ser algo que a gente vai usar daqui a pouquinho, né, de uma forma mais específica em termos de exemplificação, o segundo campo da filosofia ao qual o Kant contribui de uma maneira absurda é justamente a chamada, em português, teoria do conhecimento, e em alemão, Erkenntnistheorie. Olha que interessante. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, né, eu teria que traduzir por teoria do reconhecimento, uma vez que em alemão o verbo erkennen, ele é até mais poderoso do que em português, né? Se eu falo ich erkenne dich auf der Straße, né? Quer dizer, eu consigo te reconhecer na rua, eu não te reconheço necessariamente como alguém importante, porque daí em alemão eu já vou ter o Anerkennung, né? Em português não, eu posso te reconhecer na rua ou te reconhecer como grande professora de alemão. Em alemão a gente tem ainda mais essa especificidade maravilhosa que faz com que a gente, então, pegando carona na própria versão alemã, né, para esse campo da filosofia, procure entendê-lo. Quer dizer, a metafísica se ocupa, então, com o ser enquanto ser, com aquilo que, então, a gente poderia grosseiramente chamar de o real. A teoria do conhecimento lança a seguinte pergunta, Ingrid: como o ser humano conhece? Como nós produzimos conhecimento? Será que dá para descrever melhor esse processo? Será que dá para se voltar um pouco mais para aquilo que eu poderia chamar, de uma forma muito vaga, de funcionamento da mente, para a gente ver, poxa, o que te faz conseguir saber uma forma de Partizip 2 de um verbo,
o que me faz resolver uma equação, o que te faz entender de teoria musical, quer dizer, como o homem conhece, né? Imaginar às vezes coisas que a gente nunca viu, sim, né? Campo da imaginação. Categorias da razão que podem estar, digamos, fechadas ou abertas, enfim. Essa é uma super contribuição, né, que o Kant traz, é um campo também dentro do qual ele se aventura e para o qual ele dá um presente, né? Por quê? Porque antes dele, vamos ao campo então, antes dele já havia, filosoficamente falando, um conflito muito interessante entre duas grandes correntes da teoria do conhecimento. Elas são anteriores a Kant e muito importantes na Idade Moderna. Uma delas, vamos para as duas com bastante calma. Uma delas, interessante, uma delas, ela tem representantes bem bacanas na Europa continental, que é o racionalismo. Então é o René Descartes na França, é o Spinoza, que tem formação, que tem origem holandesa, né? É o Leibniz, que é alemão. A outra corrente é a corrente empírica, muito forte, não exclusivamente, mas muito forte na Europa insular. Então é John Locke, na Inglaterra, é o Francis Bacon, na Inglaterra também, anterior ao Locke, né? Locke, né, com E. O David Hume, na Escócia, né? O próprio Berkeley, na Irlanda, parece que até o sobrenome do Berkeley não se pronuncia dessa maneira. Tem uma forma irlandesa específica de pronunciá-lo, que eu, confesso, não domino. Mas, enfim, digamos, com perdão da gíria, a treta era entre racionalistas e empíricos. E por que esse conflito é tão interessante? Porque eles postulam modelos muito diferentes para aquilo que seria o funcionamento da nossa mente, né? Vamos pensar no seguinte, Ingrid, você acordou, abriu a janela da sua casa e olhou para o seu jardim. Eu não sei se você mora em casa e se você tem jardim ou quintal aí. Tem um jardinzão. Vou te fazer uma pergunta meio estranha, hein? Tá. O que tem no seu jardim pode ser estudado pela biologia? Tem objetos da biologia no seu jardim? Muitos. Eu diria a maioria. Sim. No jardim tem seres vivos. Esses seres vivos são formados por estruturas que... Você concordaria comigo, Ingrid? A química estuda? Com certeza. Né? Esses fenômenos que ocorrem no seu jardim são fenômenos que a física pode estudar? Eu posso estudar o deslocamento, né, de uma folha que voou com o vento. Quer dizer, a química, a física e a biologia são ciências experimentais. E essas ciências experimentais eram uma grande inspiração para os empiristas. Em alemão, Empirismus, né? O empirista, ele basicamente tem como, digamos assim, grande modelo, grande entusiasmo as ciências experimentais. Por quê? A gente já vai chegar nisso. Agora eu te pergunto o seguinte, Ingrid, parece conversa de doido, mas pense comigo. Você vai achar no seu jardim objetos da matemática? Você vai fazer um buraco e tirar uma raiz quadrada dentro do seu jardim? Você vai achar uma função modular pendurada numa árvore? Você vai ver uma fração em cima de um vaso? Não diretamente. Vou te provocar, né? Claro que a gente sabe que os movimentos dos fractais estão ali, né? A regra de ouro, né? Que agora esqueci, que enfim, das proporções de ouro, você encontra, né? As formas geométricas, mas assim, exatamente isso que você está me falando, não. Não, eu já adorei essa sua colocação, porque olha que interessante, as coisas que você menciona são coisas que são explicadas e razoavelmente compreendidas por nós, porque a matemática entra como instrumento para explicá-las. Né? Eu posso ser um grande matemático sem entender tanto de física, mas eu não posso ser um grande físico sem entender muito de matemática. A matemática é a base, né? E os seres matemáticos, vamos falar melhor, né? Os objetos matemáticos, eles são abstração pura. Né? Eu posso ter no seu jardim 2 joaninhas, 2 mols de uma determinada substância. Eu posso ter 2 móveis, mas o 2 eu não tenho. O 2 é uma abstração. Eu pergunto para uma criança o que é o número 2, dependendo da idade dela, ela vai me mostrar 2 dedos. Agora, o 2, os objetos matemáticos, eles não estão no nosso quintal em si. Eu posso usá-los para explicar as coisas do meu quintal. E isso como um instrumento, exatamente. Os racionalistas. Os racionalistas, Rationalismus em alemão,
eram extremamente entusiasmados com esse poder que a nossa razão tem de formular conceitos que são conceitos logicamente demonstráveis e que não são empíricos, que não estão no nosso quintal. O Kant surge no meio desse fogo cruzado, né? Agora, vamos ver exatamente o que as correntes afirmavam. Quer dizer, eu falei dos entusiasmos delas, mas o que elas realmente propunham? O racionalismo, dizendo de uma maneira muito grosseira, traz muitos autores que apostam na existência daquilo que a gente poderia chamar em alemão de angeborene Ideen, ideias inatas em português, quer dizer, ideias que nós já teríamos, conteúdos que nós já teríamos em nossa mente desde sempre, desde antes do nascimento. Talvez alguém fale, claro, a criança nasce a chorar. Cuidado, o choro, a atração física, a fome são instintos, com certeza. Os racionalistas vão além. Eles vão dizer, por exemplo, alguns vão sustentar que infinito é uma ideia inata. Por quê? Eu nunca ouvi, eu nunca o toquei, eu nunca interagi com o infinito, mas eu sei o que ele é. É porque, obviamente, ele seria, para os racionalistas, como se fosse, assim, digamos, um aplicativo na nossa mente, sendo ela um tablet, né, que já vem com alguns aplicativos ali instalados. É por isso, dizem eles, que a matemática é tão interessante em termos de contemplação, né, porque ela é a prova de que a nossa razão pode ir super longe de forma abstrata. Eu nem preciso dizer que o Descartes, que é um grande, né, o René Descartes, um grande racionalista, foi também um monstro da matemática, né? Ele foi o inventor do eixo das abscissas ordenadas. Ele foi praticamente quem gerou a chamada GA, geometria analítica. Quer dizer, além de ter sido um grande filósofo, ele sabia muito bem do que ele estava falando quando o assunto era matemática, né? Então, vamos guardar essa ideia. Para os racionalistas, nascemos com ideias inatas e de tal forma que a nossa razão é vista como, digamos, o grande polo gerador de conhecimento seguro. Já que a teoria do conhecimento quer saber como nós conhecemos. O lado dos empíricos vai defender o seguinte: mas é impossível sustentar a existência de ideias inatas. Isso é um absurdo, isso é conversa para boi dormir, né? Nós nascemos, isso sim, com a nossa mente, com a nossa razão vazia de conteúdos. A ponto de, por exemplo, Ingrid, você saber agora me dizer o que é doce, porque você já sentiu o gosto doce na boca. Por exemplo, se eu te disser caju, você tem uma imagem na mente, porque você já viu vários. Você já, eventualmente, tomou suco de caju, não sei se gosta, né? Sim, adoro. Ingrid, você conhece cajá ou não? Cajá? Sei lá, um legume? Ou é uma fruta também? Não sei. Cajá é uma fruta que eu conheci por conta de amigos meus que eu tenho, de Recife, ou do Recife, né, como eles falam, amigos de quem eu gosto muito. É uma fruta mais comum na região nordeste do Brasil, pelo que eu saiba, e que é deliciosa. O suco de cajá, para mim, é muito gostoso. Mas eu te provoquei necessariamente por isso. Quer dizer, eu também não tinha ideia do que era cajá, até tomar um suco de cajá e saber que cajá não é caju. Agora, para um empírico, se eu te jogo cajá, talvez você, sem saber exatamente o que é, tente pensar numa espécie de tipo de caju. Sei lá, por quê? Porque para eles, o conhecimento que nós temos da realidade tem como matriz os nossos 5 sentidos. Empiria, né, em grego, essa experiência sensível. Não sensível de, né, sentimental, mas sensível no sentido dos 5 sentidos, né? Da visão, do tato, da audição, né? E esses filósofos tinham, olha, a metáfora que eu achei em alemão, que eu achei sensacional, para tábula rasa. A gente conhece muito a expressão, né, tábula rasa, nos livros de filosofia, como sendo, então, aquela, digamos, tábua de leis antigas, raspadas, né? As leis eram produzidas através do movimento da ação do sulcar, né? As tábuas, e aí, quando uma determinada medida não valia mais, aquilo era raspado e ficava zerado. Né? Cuneiforme, né? Se não me engano. Exatamente. E nesse sentido, então, quer dizer, temos uma mente assim ao nascermos. Em alemão, seria uma wachsüberzogene Schreibtafel. Né? Pensando na cera, das Wachs, e no verbo überziehen. Né? O überziehen, na sua versão nicht trennbar, eu adorei um exemplo que eu achei no Tio Duden. Ich überziehe die Torte
mit Zuckerguss. Quer dizer, eu cubro esse bolo docinho, né? Essa torta ou esse bolo bem adocicado com, né, uma calda de açúcar aí. Então, quer dizer, seria um chão, digamos assim, ou uma tábua Liso. perfeitamente encerada. Ninguém pisou, ninguém sujou a sala ainda depois dela ter sido encerada. Essa diferenciação, Ingrid, está clara para você? Sim, e como? Muito. Perfeito. Aí entra o Kant e diz, chega, eu vou acabar com essa briga. Mas eu vou acabar com essa briga não como um advogado do diabo, uma pessoa política que vai dizer, não, você tem parcialmente razão e no fundo não resolve nada. Ele me vem com uma teoria nova, né, com uma forma de interpretação sobre o que seria a nossa razão tão inovadora e tão bela, né, que eu acho que só ela também daria uma boa discussão um pouco mais aprofundada. Mas, enfim, tentando ser um pouquinho mais específico, e também mais sintético, né, a grande obra que ele escreve para tentar acabar com esse dilema, quer dizer, então, como somos, como nascemos, como é a mente, como conhecemos, é a famosa Crítica da Razão Pura, em português, né, publicada em 1781, em alemão, como Kritik der reinen Vernunft. Eu acho que essa ideia é tão bonita, quer dizer, a razão pura. A razão vista em si. Né? Essa obra, Ingrid, eu acho que isso os alunos também vão gostar bastante, inclusive alunos que já têm um nível, terminando o A1, indo para um A2, quer dizer, 3 grandes perguntas estruturantes, 3 grandes perguntas filosóficas que o Kant traz. Né? A primeira, was kann ich wissen? A segunda, was soll ich tun? E a terceira, was darf ich hoffen? Lidando, então, é bom para fixar verbos modais, né? Muito, super. Eu acho que dá para fazer um capítulo, né, de livro didático com alguns aforismas ou frases do Kant. Então, o que eu posso saber? Quer dizer, até onde vai o meu limite da razão? Né? O que devo fazer? Opa, essa já é uma pergunta ética, já tem a ver, de caráter ético, tem a ver com o nosso terceiro ponto. Né? E a terceira, que eu acho maravilhosa, o que eu posso esperar? O que eu posso esperar do universo e da humanidade? E aí que, para mim, não dá para discutir, que realmente se trata de um filósofo muito inspirador. Né? Então, com essas 3 perguntas, ele abre a sua tentativa de solução, digamos, de geração de uma terceira via para o conflito entre racionalistas e empíricos. Estamos indo bem? Muito bem, e de uma forma elegantíssima, não? Porque ele inova, ele não fica em cima do muro, ele é original, e é por isso que ele é sempre atual, é dificílimo encontrar alguém que não o cite atualmente, né? Sim. E de uma maneira muito luminosa, eu acho. Eu vejo em Kant, talvez eu exagere, inclusive volto a dizer, não sou um especialista, mas eu vejo alguns momentos de humor, de cores no texto dele. Por exemplo, quando ele vai dizer que ele quer resolver esse conflito, ele mesmo intitula a reforma que ele gostaria de fazer. E ele chama essa reforma, olha que divertida, de Kopernikanische Wende in der Philosophie. Então, é a revolução copernicana na filosofia, na metafísica, né? So Kopernikanische Wende in der Metaphysik oder in der Philosophie. Por quê? Ele pega a ideia de Copérnico, né? Perdão, ele pega, digamos assim, a ação do Copérnico, que foi uma ação, digamos, de alteração de eixos, de alguma coisa que estava no centro, né? O modelo copernicano é aquele que tirou a Terra do centro do universo e propôs o Sol, né, como sendo o centro. Quer dizer, as coisas passaram a girar. Uma revolução, Exatamente, não mais giravam em torno da Terra. O Kant vai dizer de uma maneira muito, muito bacana que até ele era como se as coisas ficassem girando, metafisicamente falando, em torno do real. O que é o real? Como chegar ao real? Como descrever o real? Será que o real pode ser conhecido de uma forma segura assim ou assado? Ele vai dizer, gente, não. A gente precisa alterar o eixo e entender melhor o que é o nosso instrumento para conhecer esse real. Ou seja, com a minha Kopernikanische Wende, ele diz, eu quero colocar a razão no centro de tudo. Entender melhor o que é ela. O que é a razão? Quais são os seus integrantes? Quais são os seus limites? Para eu poder depois ver se algum dos dois lados, né, racionalista ou empírico, tem mais bom senso. Né? Então, essa revolução copernicana é, inclusive, um dos temas também mais comentados, né, do Kant,
mostra, na minha opinião, o quanto essa escrita dele é muito viva e muito original, né? Bom, nesse sentido, então, o que ele quer? Ele quer... Você já escolheu o feijão, Ingrid, colocando ali os feijões que vão ficar... Das pedrinhas. Ele quer fazer esse trabalho com as correntes filosóficas anteriores a ele. Basicamente, sendo muito direto, ele diria o seguinte: os racionalistas estão errados quando dizem que existem ideias inatas. Os empíricos estão errados quando afirmam que a nossa mente nasce vazia. Eu já tive uma aluna que falou uma vez, eu achei muito interessante: ué, a mente não nasce com ideias, a mente não nasce sem ideias, a mente não nasce? Né? E ele vai tentar propor justamente um terceiro caminho que a gente vai ver agora. Mas, antes disso, é interessante ver que ele diz que os racionalistas têm parcialmente razão no que diz respeito a postularem uma razão que formula o nosso conhecimento, ela dá forma ao conhecimento. Ela não é um repositório. As coisas não entram de fora e ficam exatamente armazenadas. Ela formula o que vem. Ela é viva, né? Eu vou dar um exemplo bem bobo, Ingrid. Vamos supor que eu te dê uma tela com várias micro fissuras, com várias micro aberturas, tá? Várias bolinhas, vários furos. E eu venho com uma metralhadora de bolinha de isopor, tá? Vamos supor que essas bolinhas sejam meio que do tamanho dessas pequenas aberturas, mas um pouquinho maiores. E a minha arma é bem potente. Aí eu descarrego, né, essa metralhadora e algumas bolinhas batem e caem, algumas bolinhas entalam nesses orifícios. Essas bolinhas que ficarem entaladas, elas não vão sofrer uma pequena compressão, uma pequena deformação? Uhum. Pense nesse exemplo bem bobo, que não é do Kant, pelo amor de Deus, é meu, para imaginar o seguinte: esse seria o universo lá fora, entrando em nossa mente, em nossa razão. Ele vai ser literalmente formatado por algo que nós temos e que se chama razão, né? Nesse ponto, diz ele, os racionalistas contribuíram muito, né, para a história da filosofia. No caso dos empíricos, eu também não vou dizer que essa mente era vazia, porque eu acabei de dizer que ela formata o conhecimento. Mas eu também sou obrigado a afirmar que sem os experimentos, sem os 5 sentidos, sem esse universo fora de mim, eu não consigo avançar em termos de conhecimentos nas ciências experimentais, né? Então, os dois lados têm, digamos assim, uma parte descartável e uma parte aproveitável, digna de ser acolhida, exatamente. Sabe que enquanto você estava falando, eu lembrei de um exemplo que às vezes eu dou para entender a complexidade da nossa mente, inclusive até onde chegamos hoje em dia, que é se imaginar explicando para um índio da Amazônia, mas vamos supor que ele conseguisse se comunicar conosco, o que é um Bitcoin. Para isso, você teria que explicar o que é um computador, o que é a internet, como que a gente se comunica do Brasil para outros mundos através de algo que a gente não vê, que são as telecomunicações. É tanta coisa para explicar que isso às vezes a gente fala, eu acho que seria impossível o outro entender o que você quer explicar. Por quê? Porque a gente se desenvolveu tanto, porque a nossa mente dá um jeito. E isso são coisas muito abstratas, internet abstrato, comunicação abstrato, Bitcoin, acontece tudo num plano que a gente não palpeia e que você fala assim, olha o poderio da mente humana. Porque a gente não só está falando disso, mas a gente consegue entender o outro e saber exatamente o que essas coisas fazem e não lida só com a linguagem. É um funcionamento exatamente da mente, enfim, de como a mente construiu esse conhecimento a ponto de entender dessas diversas coisas. Então eu penso assim, é tão complexo o que a mente humana pode fazer, que eu fico pensando que às vezes para a gente tentar entender como que a gente constrói o mundo e tudo que a mente humana é capaz, esse exemplo de explicar isso para um índio, a gente fala, uou, nossa, como é complexo, como não dá. Você fala assim, o índio teria que nascer, teria que viver outras coisas, teria que aprender. É muita coisa. Né? Enfim. Eu acho que essa sua aproximação, né, dessa situação do que seria a experiência de um ser humano que tem toda a sua riqueza cultural, né, e que, sei lá, seria
eu detesto categorias, mas sei lá, um membro de uma comunidade chamada pré-colombiana, né? Não no sentido pejorativo do termo, acho muito complicado a gente pensar nesse sentido, como ela seria também interessante se a gente pensasse no inverso, né? Quer dizer, como nós aqui, membros, né, da sociedade informatizada, teríamos como compreender o idioma falado por eles, né? Quer dizer, será que a estrutura linguística de todos... Eu posso dizer, eu vou aprender tupi, mas será que eu sou digno de ter a visão, a história de vida, a riqueza cultural, né, que um ser humano que tem essa determinada vivência a mais do que a minha, eu consideraria como algo a mais, né? Será que eu também não morreria na ignorância, no sentido de não conseguir pegar exatamente as referências todas e entender toda essa complexidade, essa beleza, né, desse ser humano? Eu acho que essa sua informação, Ingrid, essa sua provocação, ela vem muito na linha dos empíricos mesmo. Então, por exemplo, alguns vão sustentar empiricamente que a ideia de Deus é uma ideia que depende justamente de todas as experiências vivenciadas numa determinada cultura sobre uma possível divindade, os possíveis divindades, né? Então, o interessante é o seguinte, o que me agrada no Kant, não sei se eu estou me fazendo claro, ele está querendo ir para um pouco mais além dessa ideia dos referenciais para tentar entender um modelo de mente, e isso é muito polêmico na filosofia dele, universal. Então, não interessa a história de vida de cada um de nós, não interessa a origem de cada um de nós. Nós temos faculdades e habilidades racionais que podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas a qualquer momento. É por isso que muitos vão, muitas vezes, apontá-lo como um pensador eurocêntrico demais nesse sentido, porque, afinal de contas, o que é esse universalismo da razão se a gente pensa em outras formas de perceber e sentir o mundo em tantas outras culturas riquíssimas que a gente tem nele, né? Com certeza, com certeza. E, às vezes, formas de perceber o mundo que nem passam perto do que é possível, né? Porque eu falo assim, que as possibilidades são tantas que a nossa criatividade não daria conta de imaginá-las. Então, vai muito além do que da nossa percepção e da nossa criatividade. Né? Imaginar o que um índio na Amazônia sabe e entende, como ele entende o mundo, como ele vê as coisas, e achar que né? E achar que todo mundo é igual, talvez seria aí uma forma realmente errônea, né? Quer dizer, quem vai saber? Também é difícil. Ele é gigante. Por isso, então, que falam que ele é meio que quase que um neurocientista para a época dele, porque ele vai tentar, né, dar uma pincelada aí na neurociência. Esse modelo eu acho muito assim, a gente pode discordar, concordar, né? Podemos concordar com ele, discordar dele, mas em termos de criatividade, o que sai daí é algo realmente ímpar. Né? Porque só a neurociência para realmente falar, não, realmente, nós pensamos e vemos, conseguimos ver o mundo de formas diferentes, não é tudo uma coisa só, como Kant diria. Só eles para comprovarem ou não, mas a gente não está nesse ponto ainda. Não que eu saiba. Exatamente. Eu estou gostando tanto que enquanto você fala, eu estou olhando ao mesmo tempo aqui para as minhas ideias prévias, até excluindo algumas que já são, né, um pouco mais, já foram meio que comentadas nessas nossas discussões. Que aqui. ótimo. Nesse sentido, o que eu queria destacar também, trabalhando um pouco com essa ideia das cores da linguagem do Kant, né, dessa vivacidade dos seus escritos, quer dizer, o que então ele pretende se lançando nessa briga, se lançando nesse conflito. Eu cito aqui uma frase que é parcialmente formulada por ele, o início dela não seria apenas, mas ele se refere à obra. Então, Die Kritik der reinen Vernunft, quer dizer, essa obra dele, prüft das vermischte Gewebe der menschlichen Erkenntnis. Quer dizer, ela quer analisar essa teia, esse emaranhado complexo, né, do conhecimento humano, né, da capacidade humana de produzir conhecimento. E existe também uma metáfora muito interessante a respeito do tatear, né? O Weichsel, que é o autor que eu já citei no nosso outro encontro, né, que trabalha com aquela história da filosofia mais despojada e não acadêmica, ele diz: In der langen Geschichte der Metaphysik läuft alles auf ein bloßes Herumtappen hinaus. Ou seja, é como se então até Kant, e o Kant vai gostar dessa ideia do Tappen, é como se até ele
a história da metafísica fosse ligada a uma série de autores que estariam tateando as coisas, tentando entendê-las e não chegando a lugar nenhum, né? Existe um outro filósofo que não dá para a gente aprofundar aqui hoje, o Johann Fichte, que é posterior ao Kant e que deve muito de sua obra ao Kant, que vai fazer um comentário que eu acho também muito interessante para esse estágio da nossa discussão. Ele diz: Sie schelten Kant, dass nichts Rechtes ertappt habe. Mein Gott, tappte gar nicht, sondern sah. Im Lichte aber sind die Dinge anders als in der Dunkelheit des Tappens. Ou seja, as pessoas criticam o Kant por ele não ter, digamos assim, tateado nada com segurança, né? E ele diz, meu Deus, ele não tateou no escuro, né? Ele simplesmente viu uma luz e essa luz faz com que as coisas se tornem muito diferentes do que elas seriam percebidas numa escuridão em que só se tateia. Então, quer dizer, essa ideia do revelar, do esclarecer, do iluminar é realmente muito forte e volta de novo sob uma outra formatação. Né? E como que a gente vai, então, organizar, né, essa exposição da maneira que o Kant escolheu para organizar esse fim de conflito? Né? Trazendo para ele, então, a descrição daquilo que a gente poderia chamar, em português, de estruturas inatas. Ou seja, a mente não nasce com ideias inatas e não nasce com uma tábula rasa, mas sim com estruturas inatas. Qual seria a diferença entre ideia e estrutura? A ideia seria algo conteudista, né? Um conteúdo. O conceito de infinito, por exemplo, né? Que para os racionalistas habitaria, né, a nossa mente como ideia inata. O Kant vai chamar de estruturas uma espécie, digamos assim, de formatação, de pré-formatação que a nossa mente tem para poder perceber o mundo ao seu redor. Né? E essas estruturas são divididas em dois grandes grupos. Eu vou descrevê-los de uma forma muito objetiva aqui para a gente entender o que seriam, então, essas estruturas. Né? Bom, o primeiro grande grupo tem duas estruturas específicas. É um primeiro grupo com duas. Elas são chamadas estruturas de sensibilidade. Né? Em alemão, Prinzipien a priori der Sinnlichkeit. Princípios a priorísticos, a priori não é uma expressão alemã, claro, mas está querendo dizer, ela está querendo transportar a ideia de princípios independentes da experiência, né? E que são da nossa sensibilidade. Elas são a ponte, a via de acesso ao mundo exterior, ao nosso mundo interior. Né? Essas estruturas, elas são categorias de sensibilidade, sendo que o Kant entende sensibilidade como, vamos citar, a faculdade que nós temos de sermos modificados pelos objetos ao redor de nós. A faculdade que nós temos de receber essas sensações. Quais são elas? Tempo e espaço. Raum und Zeit. Como exemplificar, então, isso? Basicamente, falando em termos de espaço, para Kant, nós não conseguimos interagir com o universo de fora se não for por essa estrutura mental, racional que nós temos, que é a da percepção espacial. A gente percebe as coisas ocupando lugar no espaço. É por isso que o exemplo que você citava, Ingrid, da Lia, é tão bacana. Quando uma criança brinca com um simples jogo de encaixar peças, ela está ativando essa estrutura, ela está utilizando essa forma nossa, impossível de ser diferente, de interagir com o universo de fora, espacialmente. Perceba, o espaço não é uma ideia, não é um conceito, ele é uma estrutura de percepção do universo exterior. Quem aqui já não sofreu fazendo baliza quando aprende a dirigir? Né? Quer dizer, por que é tão complicado fazer baliza para algumas pessoas? Porque ali essa minha estrutura está sendo muito bem treinada, né? Muito bem empregada ou mal empregada, e a gente sabe que não adianta. Quer dizer, não adianta eu querer dar uma marcha ré de qualquer forma e bater o carro nos outros carros. Quer dizer, nós sabemos que o nosso carro e os outros ocupam lugar no espaço. Primeira categoria kantiana, ok? Ok. Segunda categoria, a categoria de tempo. Ela é uma das duas das nossas estruturas de sensibilidade. Ingrid, você já dormiu, mas assim, dormiu bem mesmo, ou num ônibus, ou num trem, ou num avião, a ponto de quando acordou ali dentro, pensou, meu Deus, já cheguei. Como assim? Né?
Exatamente. Ah, com certeza. Essa estrutura de percepção temporal, segundo o Kant, também é, digamos, uma impressão digital da nossa razão. Nós não conseguimos conceber a realidade sendo que não haja nessa realidade algo temporal, né? Então eu percebo as coisas se dando num instante só ou em instantes sucessivos. Esse também é, digamos assim, um radarzinho que a nossa razão tem e que é marca registrada dela. É por isso que tantos filmes de ficção científica fazem sucesso quando mexem com as temporalidades. Por que Dark foi uma grande explosão, né? Lógico, existem vários elementos ali, a equipe técnica, os atores, o roteiro, mas isso chama a atenção das pessoas porque, opa, falou em Zeitreise, falou em alguma coisa que é diferentona para os nossos modelos de perceber o mundo. Né? Então, brincar com tempo e espaço, eu acho que é brincar com os dois elementos que, como você falou, mais pesados, assim, mais influenciadores da Terra, talvez, né? Exatamente. Para o Kant, eles são as portas de entrada. Posso te provocar? Mas, claro. A gente não falou de iluminismo no começo, Sim. né? E a gente falou a importância da luz. E sem a luz não há tempo e espaço. É o fóton, é a luz que constrói o tempo e o espaço tão importantes. É que como eu adoro uns assuntos assim da astrofísica, não sei o quê, e eu gosto tanto de estudar fóton, que eu até falei, Carlitos, se der a gente dá o nome da nossa filha de fóton. Ele falou, não, é muito feio. Então a gente ficou com a Lia. Ela vai levar o paixão, né, da mãe pro resto da vida. Daí não vai ser e é feio mesmo. Mas eu falei, gente, é até uma coisa muito explosiva aí para nossa mente, mas é isso. E isso é muito forte aqui, né, no planeta Terra, para nós humanos, para nossa mente humana. Isso constrói tudo, realmente. Tempo e espaço. E para o Kant, para ele, é uma questão muito simples. Não dá para dizer que o tempo é algo que exista independentemente de nós. Ele só pode ser concebido como uma categoria exclusivamente racional que nós temos com a qual nós operamos. Se outras espécies percebem temporalidades diferentes, esse é um outro problema. Isso pode, inclusive, acontecer. Né? Agora, o que é humano é sempre pensado por esse eixo espaço-temporal. Sempre. Né? Agora, o interessante é que essas duas estruturas vão ser o acesso para as outras 12. Lógico que eu não vou falar das outras 12, mas elas compõem um outro grande, agora sim, grande grupo, que são as estruturas de entendimento. Né? Em alemão, a gente vai ter a expressão Prinzipien des reinen Verstandes, princípios dessa razão pura. Né? Eles são, digamos, os organizadores de tudo aquilo que os 5 sentidos nos bombardearam. Né? E aí a gente começa a reconhecer, é por isso que muitos falam que ele foi uma espécie de precursor distante da neurociência, ele começa a trabalhar com habilidades intelectuais nossas, dizendo essas estruturas, essas pré-formatações dão o tom do que vai ocorrer com os experimentos. Né? Eu vou citar só 3, que eu acho muito bacanas para quem está aprendendo alemão. Né? Com certeza. Dessas 12, eu tenho, por exemplo, uma delas que é a estrutura de Kausalität, de causalidade, que a gente vê em frases alemães como frases wenn, dann, né? Wenn ich X mache, dann habe ich B. Né? Então, nexos causais. A química tem toda uma linguagem, né, ligadas a isso. Reações, produtos. As reações químicas expressam as causalidades. A segunda seria a estrutura de possibilidade. Möglichkeit. Né? Que a gente percebe em frases como es ist möglich, das não está exatamente previsto como fechado, mas é possível que. Né? Eu estou usando, portanto, essa estrutura quando eu componho frases desse tipo. E a terceira de Notwendigkeit, de necessidade. Né? Es ist notwendig, das. Né? Vamos dar uma olhada nelas, é muito divertido. Vamos pensar de causalidade. Vamos supor que você tenha um gatinho de estimação que brinca sempre com uma bola de lã. Você joga a bola de lã, ela bate no gato e continua rolando no carpete. É bem provável que ele saia correndo atrás da bola? O que você diria? Com certeza. Sim. Agora, se eu estou sentado no chão da sua casa e você no sofá e você resolve jogar uma bola de lã na minha cabeça, eu não vou sair correndo atrás da bola de lã de 4. Né? É bem provável que eu vire para trás. Então, assim, pô, o que você está fazendo?
O humano virou para trás porque ele quer saber de onde vem isso. O Kant vai dizer, lógico, tem uma estrutura de causalidade dentro da nossa razão, que nos incita a procurar causas. Imagine que eu, por exemplo, toco trombone, eu abro a minha janela, aqui tem um monte de gente passando na rua, e eu começo a tocar o trombone de maneira bem desafinada. Todo mundo vai olhar para cima, né? De onde vem esse barulho? Isso são brincadeiras minhas, lógico, que eu estou usando para mostrar o seguinte, segundo Kant, essa ideia de se buscar causas para os fenômenos e traduzi-los por efeitos revela uma das estruturas que organizam a nossa mente. Tá? Fantástico. Ele diz que ele não fez isso sozinho, isso eu acho muito bonito também. Ele se refere ao empirista David Hume, que também trabalha com esse princípio de causalidade, mas de uma outra forma que é muito interessante também. Mas o Kant diz que a forma que o Hume escolhe para trabalhar com esse princípio o acordou a história da filosofia inteira de um sono dogmático. Olha que bonita essa expressão. Ele diz em alemão, hat mich aus dem dogmatischen Schlummer geweckt. Né? Schlummer, a sonequinha. Então, olha, graças ao Hume, eu posso engatar a segunda e dizer que essa estrutura de causalidade que ele estuda é uma estrutura nossa, racional, que está dentro de nós. Tá? Muito legal. A outra, Möglichkeit. Quando a Lia estiver um pouco mais velha, eu tenho certeza que ela vai negociar algumas coisas com você, né? Sim. Se eu fizer isso, a gente pode, por exemplo, tomar um sorvete. Qual é a criança que não negocia, né? Com o pai alguma coisa, sabendo que o pai pode dizer sim ou pode dizer não. Quer dizer, diferentemente da estrutura de causalidade, essa vai propor nexos possíveis, mas não necessários entre as coisas, né? Se alguém faz uma prova-teste e diz, poxa, essa questão eu não sei, mas eu vou chutar. Eu acho que é B, sei lá. Por que a pessoa chuta ao invés de deixar a questão em branco? Porque ela sabe que pode ser que ela leve um ponto, de uma maneira talvez não muito ética, pelo chute que ela deu. Né? Então, e muitas vezes não é um chute, rapidinho, não é um chute qualquer, ela também vai pegar a mais possível. Aqui, né? Aquela ali que se aproxima melhor. Então, assim, das possibilidades, eu vou ver a mais possível. A que eu tenho mais chances. Sim. Agora, o interessante é o Kant dizer, olha, todo pensamento humano inclui essa possibilidade, essa maneira de olhar para as coisas e dizer, pode ser que, se eu formulo uma hipótese, por exemplo, né, eu estou colocando em jogo essa estrutura, isso, ele diz, isso é inato, essas estruturas são nossas. E são super complexas, né, que a gente não repara, que a gente faz isso, né? Mas a mente é muito complexa, é muito bonita. E imaginar que ele teria intuído isso, né, no século XVIII, tentando refletir, guiando os seus pensamentos sem o auxílio de pesquisa empírica, é ainda mais bonito, né? Imagina se ele tivesse, rapidinho, conhecido Einstein. Imagine se ele já ficou assim, embasbacado com Newton. Tempo e espaço, então, hein? Daria uma loucura só. Com certeza. Dessas estruturas, eu peço desculpas, eu só fiquei mais afoito, porque eu não quero também ser muito longo, né? Se me deixar, eu fico falando aqui. Imagina. A gente tem a estrutura, então, de causalidade, de possibilidade e de necessidade. A de necessidade, não no sentido de é necessário evitar o cigarro para que a nossa saúde fique melhor. Na verdade, ele está trabalhando com a ideia de condição necessária. Ou seja, algo que a gente precisa usar para definir tantas coisas. Né? Se eu pegar, por exemplo, a definição de península. Uma península é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, exceto por um determinado ponto que se une ao continente, porque senão é uma ilha. A condição necessária é que ela seja assim. Senão, não teremos uma península. A condição necessária para um triângulo ser um polígono de para um triângulo ser um triângulo é que ele tenha 3 lados, não mais nem menos. Né? A condição necessária para que uma mistura em química seja homogênea é que ela tenha apenas uma fase, não mais de uma. Quer dizer, eu uso isso o tempo todo. A condição necessária para que uma função seja de segundo grau é que o maior expoente de x na equação seja 2. Isso ainda é bem mental, mas no dia a dia a gente vai lidando com essas condições que nem você falou. Como eu vejo na Lia, ela está testando para ver exatamente o que eu preciso ter para acontecer a outra. Entendeu? O que é necessário, né? Isso aí ela testa o tempo todo, mas assim, na vida do dia a dia, não só nas teorias. Eu acho que isso é tudo, né? Na nossa vida fora e dentro da cachola. Exato.
Essa foi, portanto, uma simples apresentação, né, do que seria esse Teil 2, Kant e a razão. Quer dizer, o Kant tentando se embrenhar nesse conflito metafísico para dizer para os racionalistas e empíricos, simplificando super, né, olha, dá para aproveitar essas duas matrizes, mas dá para propor um convite, um mergulho muito mais profundo naquilo que é a razão, porque ela tem sido muito menos observada do que deveria. E aí ele propõe esse modelo riquíssimo. Eu pergunto, a gente vai para um Teil 3 ou paramos por aqui hoje? Olha, eu acho que eu vou deixar o pessoal com água na boca e vou jogar esse anzol para eles nos verem mais uma vez, para a gente daí só falar dessa Teil 3. Refresca o tema para gente, para eles. Na verdade, aí a gente vai discutir efetivamente sobre a ética kantiana e toda a sua contribuição para pensar os valores, a moral ou as morais de uma forma universalista, né? Então, o famoso categorischer Imperativ, né, o imperativo categórico, e não é uma parte muito longa, eu queria realmente só dar uma pincelada nisso, mas muito bonita e muito inspiradora também. E eu acho que muito atual também. Todo Kant é atual, mas essa a gente pode fazer uma pincelada aí com mais coração, com uma discussão mais apaixonada, e vamos deixar então essa terceira parte para um próximo encontro. Eu espero de coração que a gente tenha ajudado tanta gente aí a entender melhor, né? Se entender melhor, porque acho que Kant nos instrumentaliza a nos entender melhor. Eu acho isso fascinante, né? Não só a filosofia dele, mas também aí as palavras em alemão, que a gente está unindo nessas duas paixões. Alemão já é uma paixão em si, filosofia é outra, pelo menos para mim, para você, e aprender alemão também é muito filosófico, né? A gente sabe disso. Então, vou deixar aqui primeiramente o meu super agradecimento à sua disposição hoje, a todos os seus ensinamentos maravilhosos. E aí, esses 3 pontinhos, essa cena dos próximos capítulos para a nossa parte 3 do Kant. Com certeza, para mim é sempre um prazer. Eu queria dizer, como eu sempre digo, né, que eu aprendo muito também vindo para esses encontros, porque mexer nos livros, consultar as expressões, pensar um pouquinho de novo sobre elas, é também muito gostoso. O gostoso é isso, é a gente sempre aprender, né? Não ficar só, como diz o Kant, sentado no sofá com a preguiça e com a covardia que pode nos derrubar. Exatamente. E a gente então vai sair da zona de conforto, né? Quem sabe a gente dê esse pontapé inicial para o pessoal fazer o mesmo. Então é isso, João. Um beijo. Um beijo a todos vocês. A gente se vê então na parte 3. Até lá.